Exercício programado 4, questão 3, letra A. Nos é dado esta equação, é uma equação de uma circunferência. A questão está pedindo a forma canônica da equação da circunferência, está pedindo o centro e está pedindo o raio. Tá? A equação canônica da circunferência é aquela que a gente consegue escrever dessa forma aqui. É essa aqui. Tá? Onde o centro vai ser formado pelo A e pelo B, que são esses que aparecem aqui, e o R é o raio. Tá? Então, quando a gente consegue escrever nesse formato aqui, a gente de cara já consegue determinar o centro, que é o A e o B, e o raio. Então, escrever na forma canônica já é determinar os dois. Aí é só olhar para cá e escrever o resultado. Vamos lá? O primeiro passo para a gente pegar uma equação que está nesse formato e escrever na forma canônica é a gente simplificar se for possível. Note que nesse caso existe essa possibilidade de estar simplificando. Então eu vou simplificar essa equação inteira por 2. Vai ficar 2x² dividido por 2 dá x² mais 2y² dividido por 2 dá y² mais 4x dividido por 2 dá 2x, menos 4y dividido por 2 dá 2y igual a 0. Então, o primeiro passo é simplificar, como a gente fez aqui. Segundo passo, eu vou agrupar as letras parecidas, vamos dizer assim, o x² com o x. Então, vou colocar aqui x² mais 2x, então só deixei próximo esse termo com esse, mais y² menos 2y igual a 0. Perceba que eu não troquei ninguém de lugar, por isso que eu não troquei o sinal de ninguém, eu só dei uma organizada, tá? Então ficou nesse formato aqui. Para que a gente possa escrever isso como um quadrado perfeito, que é o que a gente quer chegar aqui, ó, na forma da equação canônica, a gente vai precisar completar esse quadrado aqui. E aí tem vários caminhos para completar esse quadrado, tá bom? Eu vou explicar um que eu acho que é o ideal, mas você pode fazer por outros caminhos. Essa parte aqui é o que eu vou fazer virar esse primeiro parênteses aqui. E essa segunda parte é a que eu vou fazer virar o segundo parênteses, tá certo? Então esse primeiro aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou já colocar na estrutura. Ó, vai ficar o quadrado, tá? Já é basicamente aqui a nossa resposta. Então vamos lá. Qual vai ser o esquema que a gente vai fazer? Eu vou pegar a letra que está aqui, que é o x. Vou pegar a letra que está aqui, que é o y. O sinal que estiver aparecendo é ele que vai descer também. O sinal que está aqui, menos. Esse número que está na frente do x, eu sempre vou dividir ele por 2 e trazer o resultado para cá. Veja, 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. Tá? Por que é que eu divido por 2? Porque quando a gente desenvolve o quadrado, depois a gente pode fazer isso como exemplo para ficar mais claro, eu não preciso fazer 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, esse 2 vezes o primeiro vezes o segundo nos dá essa dica que a gente pode dividir por 2 aqui, ó, para já achar ela na forma da equação canônica, tá bom? O grande problema é esse parênteses que eu acabei de escrever aqui. Veja, eu tenho x mais 1 ao quadrado. E aqui eu tenho y menos 1 ao quadrado. Se eu desenvolver esse x mais 1 ao quadrado, não vai dar esse termo todo que eu circulei aqui. Não vai dar. Vai ter um erro. Então, para repor, para consertar esse erro, a gente vai ter que acrescentar alguma coisa aqui do outro lado. Tá? Como assim? Vamos aqui para o rascunho. Ó. Se eu pegar esse parênteses aqui, que é o x mais 1, e elevar ele ao quadrado, a gente vai ter o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x dá 2x, 2x vezes 1 dá 2x, mais o quadrado do segundo, mais 1. Olha o que deu. X² mais 2x mais 1. Mas olha o que eu tinha. X² mais 2x. Então, esse parênteses aqui está gerando um erro. Um erro de quanto? De mais 1. Tá? Então, esse erro ele é sempre igual ao quadrado desse termo que eu botei por último aqui. Então, como aqui eu tenho 1, eu pego esse termo que é o 1 e elevo ele ao quadrado. Bom, 1 ao quadrado é o próprio 1. Então, eu coloco ele aqui desse lado. Ó. Aqui eu já tenho 0, certo?
Então eu vou acrescentar esse erro aqui. Bom, 1 ao quadrado é 1, então eu boto mais 1 aqui. E eu faço a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 1 ao quadrado é 1, então mais 1. Então eu sempre vou somar aqui desse lado o quadrado desse segundo termo, dos dois lados, tá? Para fazer a correção desse erro. Como eu disse, a ideia disso daqui é completar quadrados, tá? Então funciona muito bem dessa forma. Só dando uma organizada agora, eu tenho x mais 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual 0 mais 1 dá 2. Então aqui já está a equação da forma canônica que ele estava querendo. É essa, tá bom? Ele queria também o centro e o raio. Bom, o centro, veja, o centro é formado por A e B. Só que aqui eu tenho menos A e menos B. Então o centro vai ser sempre trocando o sinal de quem está aqui dentro, tá vendo? É A e B. Como aqui é menos A e menos B, eu sempre preciso trocar o sinal para descobrir o centro. Então quem vai ser o centro dessa circunferência? Eu vou trocar o sinal, então vai ser menos 1. E aqui menos 1 eu troco o sinal para mais 1. Então esse aqui é o centro, tá? E o raio? Bom, o final é sempre o raio ao quadrado. Então o raio ao quadrado, que é o final, é quanto? 2. Então raio ao quadrado é 2. Bom, se raio ao quadrado é 2, o raio é igual a raiz de 2, né? O quadrado aparece como raiz quadrada. Então está aqui a equação canônica, está aqui o centro e está aqui o raio. Beleza? Eu vou fazer a letra B para reforçar esse exemplo. E aí depois vocês tentam fazer a letra C. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tá? A letra B da mesma questão aparece para a gente x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y menos 11 igual a 0. Então essa é a letra B. Note que nesse caso não dá para simplificar, então o primeiro passo já está ok. Segundo passo eu vou agrupar. Esse tem x e esse tem x, então vai ficar x ao quadrado menos 2x. A parte do y é mais y ao quadrado menos 4y. E eu tenho esse menos 11 aqui, ó, que está me atrapalhando. Tá? Então eu vou colocar ele para o outro lado, vai ficar mais 11. Bom? Então agora eu tenho esse grupo aqui e esse grupo aqui, que a gente vai fazer já aquele esquema de escrever. Veja, ó, parênteses ao quadrado mais parênteses ao quadrado. Isso igual a 11. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, os sinais menos e menos. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Já montamos a nossa equação praticamente. Só falta agora fazer a correção do erro. Lembra que eu disse na questão anterior? Como que a gente corrige esse erro? A gente pega aqui o termo de cada um, o último termo, e eleva ao quadrado e eu somo aqui. Então, 1 ao quadrado dá 1, então eu somo 1. E 2 ao quadrado dá 4, então eu somo 4 aqui. Então agora é só escrever a equação x menos 1 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado, é igual a 11, 12, 16. Então essa aqui é a equação da circunferência, da forma canônica. O centro é aquele que a gente troca o sinal de quem está aqui dentro, então vai ser 1 e 2, sempre troca o sinal. E esse último é sempre o r quadrado. Então r quadrado é igual a 16. Se o r quadrado é 16, o raio vai ser raiz quadrada de 16. Então o raio nesse caso vai ser 4. Então a questão pedia a equação, o centro e o raio.